Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como você está hoje? Como você lidou com a semana que passou? Espero que na dependência do Senhor e que você, nessa semana que se inicia, você possa continuar dependendo da graça do Senhor. Amém? Amados, quero falar com vocês nesta noite a respeito dos versos 20 e 21. A graça de Deus no meio do juízo. Na semana passada, o pastor Christian falou das consequências do pecado para Adão e Eva. Eles passaram a ter vergonha um do outro, sentiram medo e esconderam de Deus. No agir de Deus, vimos a sua infinita bondade quando Ele vai ao encontro do homem, fala com ele, com o objetivo de levá-lo ao arrependimento, visando restaurá-lo. Ele vai ao nosso encontro também, visando levar-nos ao arrependimento. Mas a bondade de Deus por nós não pode excluir sua justiça, nem sua justa ira contra o pecado. Então Deus passa a pronunciar seu castigo a cada um dos envolvidos, à serpente, à mulher e ao homem. Visando a nossa restauração, é necessário que o Deus Santo trate conosco, aplicando a sua disciplina para o nosso bem e para a glória de Cristo. Foi o que o pastor Christian nos ensinou na semana passada. Antes de tratarmos do assunto de hoje, convido você a inclinar a sua cabeça para orarmos. Vamos orar. Grandioso Deus, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito atue iluminando as nossas mentes, nos levando à compreensão e aplicação dela em nossas vidas. Pedimos, pois, que através do Teu Santo Espírito, ela venha com clareza aos nossos corações e mentes. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, 20 e 21 nos diz: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu. O capítulo 3, como nós temos falado e relembrado, é o relato da queda do homem no pecado. É a passagem mais triste e sombria de toda a Bíblia. É uma página cinzenta, podemos dizer assim, pois mostra a ira de Deus contra o pecado, mostra o castigo de Deus sobre Adão e Eva, e por consequência disso, sobre toda a humanidade. Mesmo no meio desse cenário tão triste, podemos ver a graça de Deus. Os versículos 20 e 21 são como um lampejo de luz que mostra essa graça, que muitas vezes passa desapercebida por nós. É maravilhoso isso. É maravilhoso porque, mesmo quando o nosso Senhor derrama a sua ira, ela vem acompanhada pela sua compaixão. Em meio ao castigo, Deus disciplina com graça. Em meio ao castigo, Deus nos leva à restauração. E essa é uma verdade que deve nos encorajar. Deve nos encorajar porque quando trazemos essas verdades para as nossas vidas, podemos ver que mesmo que nossas vidas estejam cinzentas, estejamos passando por complicações, dificuldades, tristezas,
seja quais forem os problemas, podemos ter a certeza de que a graça, a bondade e a esperança de Deus está presente. São verdades dignas de toda a nossa confiança, porque é a palavra de Deus. Olhando para esses 2 versículos, podemos dizer que mesmo em momentos de juízos, a graça de Deus está presente, visando a nossa reconciliação. E podemos ver a graça de Deus presente, mesmo em meio a juízo, nesses 2 versículos, através de 2 episódios. Através do nome dado à mulher e através da vestimenta feita ao casal. Então vamos ver o primeiro episódio, através do nome dado à mulher. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. O que tem a ver o nome dado à mulher com a graça, com a bondade de Deus? Primeiramente, precisamos ver o cenário que está por trás de tudo isso. O cenário que estamos vendo aqui é o seguinte: Adão pecou e trouxe a maldição do seu pecado a ele mesmo, a toda a humanidade e toda a criação. Por conta do seu pecado, a criação foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. E o castigo dado a Adão é que, com essa terra amaldiçoada, o seu alimento viria do suor do seu trabalho, do sofrimento e do extremo cansaço do seu trabalho. Paulo também fala a respeito das consequências do pecado do homem à humanidade e à criação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Em relação à criação, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Romanos 8,22. Agora, vimos Adão aqui dando nome à sua mulher. Podemos ver que mesmo após a sua queda, ele estava dando continuidade à missão que Deus havia lhe dado, o de exercer autoridade. E uma forma de exercer a autoridade era a de dar nome. Chamar-se-á varoa. Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Ao homem foi dado a autoridade sobre a sua mulher. Dar nome, cuidar, nutrir, proteger, liderar. Nesse ambiente hostil, de juízo, de queda, Adão recebe a função de liderar sua esposa sob os efeitos danosos do pecado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as coisas para Adão não vão ser fáceis. Veja Gênesis 3,16. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Vejam como o pecado afetou o casamento, mais diretamente na relação do casal. Começa a surgir aqui um conflito.
Seu desejo será para o seu marido. A mulher desenvolverá um desejo nocivo para com seu marido. O desejo da mulher estará em conflito com o seu marido. O modo como a mulher vê as coisas será diferente do seu marido. A relação que Adão e Eva tinham antes em harmonia, agora sofreria conflitos. Mas, com tudo isso, é o homem quem a governará. Aceitando ou não é o que a palavra de Deus mostra. Aceitando ou não é o que a palavra de Deus mostra ao homem. A ele foi dada a autoridade sobre a sua mulher. Mas aí o pecado entra e a mulher não quer mais estar debaixo dessa autoridade, não quer mais auxiliar o homem de boa vontade, quer controlá-lo. Por sua vez, o marido, ao invés de liderar amorosamente a sua esposa, quer governá-la, sua esposa, com autoritarismo. Essa tem sido a sua situação? Essa tem sido a situação no seu casamento? Existe sim uma distinção de funções no lar. Por mais que o mundo queira negar, queira depreciar esta verdade, esse ensinamento fundamentado na palavra de Deus. Pode tentar mudar, mas não vai mudar, porque é Deus que falou, é Deus que estabeleceu. Eu digo, se você acredita na palavra de Deus e não acredita nos pensamentos e nos ensinamentos do mundo, acredito que você estará desenvolvendo essas verdades no seu lar. E que assim você continue. Diante de tudo isso, Adão prossegue dando nome à sua esposa, mesmo em meio às dificuldades provenientes do pecado. Continua exercendo a sua missão, o seu dever, o seu papel estabelecido por Deus. Esse é o efeito da graça em meio ao juízo, visando a restauração do homem. Em Adão, podemos ver um exemplo. Nesse aspecto, ele é um exemplo para os homens, para nós homens, pois muitos homens cedem às dificuldades e param na primeira adversidade que encontram no casamento. Adão não age assim. Ele dá sequência, mesmo sabendo das dificuldades que viria a enfrentar. Amados, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Se a fraqueza aparecer, ela vai aparecer, precisamos nos valer da graça de Deus. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que Deus nos diz. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 8, 9. Nas minhas forças não consigo, sou fraco, mas no poder de Cristo conseguirei e vencerei as minhas fraquezas. Homens, como vocês têm desenvolvido no seu lar o exercício de autoridade? Tem fugido? Ou tem buscado ajuda no poder do Senhor Jesus Cristo? O versículo prossegue dizendo o seguinte:
Adão deu à sua mulher o nome de Eva. O que significa o nome Eva? Vem do hebraico vivente, a que tem vida. Pois ela seria mãe de toda a humanidade, de todos os seres humanos. Provavelmente, após ter ouvido o juízo de Deus para a mulher, Adão entendeu que a morte como consequência do pecado, para eles, não seria imediata. A esperança que Deus dá ao casal é que eles não morreriam de imediato. Morreriam aos poucos. Eva ainda daria luz a um filho, pois foi isso que Adão ouviu da declaração de Deus quando derramou juízo sobre a serpente e sobre Eva. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Gênesis 3, 15 e 16. Pois essa é a razão desse nome profético dado a Eva por Adão, a mãe de toda a humanidade. Podemos ver, então, Adão, mesmo neste ambiente de queda, obedecendo a palavra de Deus, cumprindo o seu dever, exercendo o seu papel que ela, a palavra, lhe atribuiu, como também conferindo nas promessas que ela lhe atribuiu, teve esperança com base nessas promessas. Você tem crido nas promessas da palavra de Deus para viver uma vida cristã nesse mundo? Pois, para você cumprir ou viver uma vida cristã nesse mundo, você precisa cumprir os deveres que ela te dá. Cumprindo os deveres como crentes e abraçar a esperança que a palavra de Deus nos dá, é a maneira como conseguiremos caminhar na nossa vida cristã. Como crentes, temos deveres e precisamos nos envolver com as responsabilidades que temos. Muitos não estão cumprindo os seus deveres, estão vivendo do jeito que bem querem, da maneira como bem querem e pensam. Precisamos também viver na esperança que a palavra de Deus nos dá. Se não vivermos na esperança da palavra de Deus, paramos. Nossas vidas ficam sem sentido, ficamos deprimidos, tristes, presos em expectativas desse mundo. E as expectativas que esse mundo nos oferece, elas são ilusórias, elas são fúteis, elas são frustrantes. Confiando na palavra de Deus e desenvolvendo a esperança que ela nos dá, vivemos uma paz, vivemos, ou melhor, uma vida feliz, mesmo diante das diversidades. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Nós temos uma esperança de uma vida nova no céu, com os nossos corpos glorificados, transformados. Com tudo que esse corpo sofre aqui, um dia não sofrerá
mas tudo vai mudar. Amém, amados? Deus seja louvado com essa promessa. Nós temos uma esperança. É por isso que prosseguimos. Que motivação você busca para seguir a sua vida? A motivação para não cairmos em depressão é a palavra de Deus. Esta é a verdadeira autoajuda que uma pessoa precisa. Não são as coisas desse mundo que vão nos dar força para prosseguir, mas é a palavra de Deus. Adão deu o nome, dever, deu o nome de Eva, esperança. Precisamos ter em nossas mentes essas duas palavras para prosseguirmos nossas vidas, mesmo diante de dificuldades. O segundo episódio em que podemos ver a graça de Deus presente é através da vestimenta dada ao casal. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. O verbo fazer, fez. O verbo é visto primeiramente na criação do universo. Tudo que Deus fez foi muito bom. E no sétimo dia, ele descansou e cessou a sua obra na criação. Depois de ter cessado a sua obra na criação, ele continua a sua obra de redenção. Como redentor, como alguém que socorre, ele continua a sua obra. Salvação, na Bíblia, envolve socorro. Como redentor, Deus nunca cessa a sua obra. Ele nunca descansa a sua obra. Está sempre socorrendo. Está sempre salvando. Temos aqui um lampejo da graça, da bondade de Deus no meio do juízo. Deus prepara a vestimenta de peles para Adão e Eva. O mundo seria difícil agora. O pecado entrou no mundo. O ambiente seria hostil. O que Deus faz? Deus então faz vestimenta de peles para Adão e Eva suportarem, enfrentarem esse ambiente hostil. A ação de Deus aliviando o homem no ambiente hostil continua até hoje. Vocês já imaginaram como o pecado poderia fazer com este mundo? O pecado poderia ter efeitos muito piores nesse mundo. Deus poderia nos abandonar nos efeitos mais danosos do pecado nesse mundo. As chuvas poderiam ser raras ou intensas. O sol poderia ser mais ardente e nos destruir. Os alimentos poderiam não ter gosto. As frutas poderiam não ter gosto. As enfermidades poderiam ser intensas. Poderíamos não saber o gosto das coisas por causa da nossa rebelião no pecado. Veja Atos 14:15 a 17. Veja o cuidado de Deus para o mundo caído e rebelde. Versículo 15 diz: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos,
Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Veja como o apóstolo, ou melhor, veja como os apóstolos viam a ação de Deus nesse mundo. Deus não deixa de cuidar de nós. Somos rebeldes para com Ele. O mundo lá fora é rebelde para com Deus. No entanto, Deus continua a fazer chover, continua cobrindo o mundo com a sua proteção. Pessoas perversas continuam sendo abençoadas por Deus. Deus sempre expressando sua bondade, o seu bem sobre todos, amparando o homem neste ambiente hostil. Apesar da maldade humana, a terra continua produzindo, o sol continua brilhando, a chuva continua caindo. Em uma grande parcela do mundo, o homem continua tendo abrigo e alimento. Considerando considerando os efeitos do pecado, essas são as dádivas de Deus sobre a humanidade. Essas são as provas que Deus descansa como Criador, mas não descansa como Salvador, como um socorrista. Os israelitas no deserto, quando ouviram essas palavras, de frente com o tabernáculo, entenderam o sentido das vestimentas de pele. As vestimentas de peles lembraram eles da morte dos animais para serem sacrificados. E esses sacrifícios eram meios para eles terem paz com Deus. Quando o israelita pecasse, ele teria de levar um animal no tabernáculo, o sacerdote iria levar o animal, colocaria a mão sobre a cabeça do animal e o sacrificava para que os seus pecados fossem perdoados por Deus e o israelita viesse a ter paz com Deus. No texto em questão, não é o homem quem sacrifica o animal, é Deus quem o sacrifica. Isso quer dizer que, assim como o israelita buscava paz com Deus através do seu sacrifício, nós temos aqui o indício de que Deus também toma a iniciativa e nos busca querendo ter paz conosco. Quando Deus sacrifica o animal, arranca-lhe a pele e dá a Adão e Eva, Ele não está somente querendo aliviar os sofrimentos deles, mas está querendo, mesmo ou apesar da rebelião deles, está querendo dar-lhes paz. Deus quer ter paz com eles. Amados, isso diz respeito a todos nós. Apesar do nosso pecado, Deus quer ter paz conosco. E isso é tudo do que precisamos. E eu quero falar com você que está me ouvindo. Se você não tem Jesus Cristo, você não tem a paz com Deus. João 3,36 nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre você, mas Ele quer ter paz com você. Você que é um inimigo dele,
Ele quer ser um amigo. Basta que você reconheça que é pecador. Arrependa dos seus pecados, confesse-os a Cristo e convide-o para ser o Senhor, o dono da sua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. É possível ter paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Busque para a sua vida o Senhor Jesus Cristo. Deus, além de sacrificar um animal para fornecer peles para cobrir o pecado do homem, ter paz com ele, ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que tenhamos paz com ele. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha paz com Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para dar paz entre o homem e Deus. Ele veio para tirar o pecado da humanidade. João 1, 29. Agora eu quero falar com você, crente. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, isso diz respeito a você também. É possível você, mesmo desfrutando dessa posição de paz, pela fé em Jesus Cristo, passar por uma fase em que não está bem com Deus, não está bem no relacionamento com Deus, está vivendo no pecado, afastado de Deus, abrigando em seu coração a angústia, a amargura, o ódio, a imoralidade, todo tipo de pecado. Você precisa parar com tudo isso. Você precisa se reconciliar com Deus para que tenha paz. Abandone os seus maus caminhos e ande com Deus. Essa é a chamada e a exortação de Deus para com a sua vida. Deixe essa vida de pecado e volte-se para Deus. Amados, vimos a graça de Deus presente mesmo em momentos de juízos, através dos 2 episódios que o texto nos apresentou. Quando Adão deu nome à sua mulher, no versículo 20, ali ele estava cumprindo o seu papel mesmo diante das dificuldades. Quando Deus fez uma vestimenta e deu a Adão e Eva, versículo 21, ali vimos o cuidado de Deus aliviando o casal dos efeitos danosos do pecado. E eu faço um convite para você. Guarde essas verdades no seu coração. Guarde essas 2 verdades que nós aprendemos aqui através desses 2 textos: dever e esperança. Cumpra com o seu dever de crente. Continue a cumprir com seus deveres de crentes. Continue através de uma vida em santidade, glorificando a Deus. Continue através da sua vida exercitando o temor do Senhor. Viva uma vida santa diante de Deus, porque é isso que agrada a Deus, é isso a vontade de Deus. Continue a se envolver com as coisas de Deus. Procure a se envolver mais na comunhão com Deus através da igreja. Se envolva cada vez mais com seus irmãos. Continue a
abençoando aqueles que estão em necessidade. E abrace a cada dia na sua vida a esperança que a palavra de Deus te concede, para que você não se envolva com as realidades que esse mundo tem apresentado, e que você não se envolva com o medo, o temor e a desesperança que esse mundo tem. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelos ensinamentos através desses versículos. Ajuda-nos a aplicar essas verdades em nossas vidas. Ajude-nos a cumprir os nossos deveres como crentes. E vivamos como crentes na esperança que a tua palavra nos dá. E que nessas verdades encontremos motivação. E que reconheçamos nas suas ações de cuidado, alívio e proteção, expressões de bondade, visando o seu convite à paz. Ajuda-nos a andar em paz com o Senhor, a abandonar os nossos maus caminhos e a termos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.